Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu trago para você mais um assunto importante aí para você que vai prestar concurso público, que é o PowerPoint. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. Microsoft PowerPoint. Eu separei um assunto de PowerPoint que tem grandes incidências em provas, que é justamente animações. Então, nós temos uma guia dentro do PowerPoint chamado Animações, que traz para você algumas características que é importante você conhecer. Vamos lá. Antes de mais nada, galera, eu deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, você pode me procurar. Se você ainda não é meu seguidor lá no Instagram, vai lá e me siga, @FabioWals. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá no YouTube, se inscreva para receber ali as minhas publicações e também deixo aí o meu WhatsApp para que você possa trazer para mim sugestões para melhorar o meu trabalho ainda mais e também, caso tenha algum elogio ou alguma dúvida, também possa mandar através do WhatsApp. Beleza? Então, vamos lá, galera. Animações. Então, antes de mais nada, é importante conhecer que lá no PowerPoint nós temos aqui uma guia chamada Animações. Essa guia Animações, galera, ela vai trazer para a gente a característica de inserir animações na apresentação de forma que os elementos presentes dentro do slide possam, no caso, sofrer algum tipo de efeito. E no caso das animações, nós temos 4 tipos de animações que existem e que é importante você conhecer. São elas: animações de entrada, animações de ênfase, animações de saída e animações que a gente chama de trajetória ou caminhos de animação, tá? Então, a partir de qualquer objeto que está presente lá no slide, aí a gente consegue fazer o uso dessas animações. É importante frisar que a animação de entrada é aquela animação em que o objeto vai aparecer quando eu fizer uma ação, seja clicar, né? A gente vai ver que existe essa configuração, inclusive, de como que a gente faz com que a animação apareça no slide. Mas, sempre que tivermos um efeito aplicado, né, um efeito de animação aplicado, é necessário que alguma ação ocorra. Então, efeito de entrada é aquele que vai aparecer. ênfase, ele não vai aparecer, ele já está lá. Então, ele vai chamar a atenção de alguma maneira, seja girando, aumentando de tamanho, diminuindo de tamanho, trocando a cor. Então, essas são as características de um efeito de ênfase. Depois a gente tem o efeito de saída, que aí, como o próprio nome já diz, fica fácil. É a ação de desaparecer, sair propriamente dito, né? Então ele vai sumir. E o caminho de animação é aquele, uma trajetória que ele vai percorrer. Essa trajetória ela pode percorrer um caminho pré-definido, que pode ser uma reta, um semicírculo, pode ser um círculo completo, ou pode ser um caminho que foi desenhado, uma trajetória à mão livre, né? Personalizada. Tá? Então, essas são as 4 formas de animação que nós podemos trabalhar lá no PowerPoint. Beleza? Continuando, olha só. Aí, essas animações, por sua vez, quando são inseridas, nós temos ali algumas características que são muito importantes. Primeiro que essa animação ela vai ser numerada, né? Então, esse número 1 que aparece aqui, ó, tá aqui, ele pode ser, no caso, a cada animação que você tiver, a cada objeto que você tiver presente no slide, ele pode ser alterado na sequência. A sequência 1, quer dizer, é a primeira coisa que vai surgir. Porém, nós temos aqui a informação de como que a animação ela vai aparecer durante a apresentação. Então, por exemplo, esse painel de animação aqui, ele traz todas as informações que a gente precisa. Para poder acessar, basta clicar aqui em painel de animação, uma vez que você já inseriu uma animação aqui, e aí você vai visualizar esse painel que traz aqui alguns detalhes.
Primeiro detalhe já é a indicação número 1 aqui, que você está vendo, mas ele também trouxe uma indicação do lado do número 1. Eu vou apagar aqui para você ver que é a presença de um mouse. Esse mouse, ele indica que essa animação só irá aparecer se eu clicar, tá? Essas informações podem ser modificadas aqui, ó. Quando você clica justamente na configuração da animação, a animação ela traz aqui que ela vai iniciar após acontecer o quê? O clique com o anterior e após o anterior. Essas informações elas estão bem aqui, ó. Tá vendo só? Então nós temos dentro do grupo intervalo, que é esse grupo aqui, como que a gente vai configurar a nossa animação. Se a nossa animação ela vai iniciar ao clicar, como você viu aqui o desenho do mouse já está ali ao clicar. Se a duração ela vai ser alterada, aqui está automática, e se vai ter algum atraso para a realização da animação. Então, essas configurações são configurações que você vai fazer justamente para que quando você tenha mais elementos no slide, possam ter características como a animação acontecer com o anterior. Com o anterior, significa que ela vai acontecer junta. Como funciona isso, professor? Funciona da seguinte maneira. Se eu tenho dois objetos no meu slide e eu quero que esses dois objetos apareçam ao mesmo tempo, então eu posso manter o primeiro com um clique e esse segundo objeto que eu tenho lá no meu slide, eu posso colocar a animação com a opção com o anterior. Quando eu clicar, os dois objetos vão aparecer ao mesmo tempo, tá? O padrão do PowerPoint é que cada objeto tenha a sua própria independência nas animações. Então, eu clico, uma vez aparece um objeto, clico de novo, aparece o outro objeto. Isso nós estamos falando de animação de entrada, tá? Mas qualquer uma das animações segue o mesmo procedimento. Então, quando eu insiro uma animação na minha apresentação, essa animação, por sua vez, ela segue aquela numeração. Agora, essa numeração, ela passa a ser alterada quando eu faço essas modificações. Colocando a opção com o anterior, por exemplo, não aparece nada, nem ícone de mouse e nem número. Por quê? Porque quando é com o anterior, significa que a animação ela vai acontecer junto com a outra. Veja aqui na imagem, olha só. Aqui a gente tem um exemplo claro disso. Nós temos três animações no slide, onde a primeira animação ela foi mantida, então você consegue ver aqui o número 1 e aqui ó, o clique do mouse. A segunda animação ela está aqui vazia, porque foi ali no caso utilizado a ação com o anterior, ó, então não exibe nada. E a terceira e última animação foi colocada aqui uma opção que nós temos, que é chamado de após o anterior. O após o anterior, pelo próprio gráfico aqui, ó, da animação, dá para você entender. As duas primeiras animações acontecem ao mesmo tempo, e essa última animação aqui, ela espera essas animações de cima terminar. Então, dá para ver que é após a animação anterior que vai acontecer exatamente a ação desse retângulo 4, tá? Então, é importante saber justamente a colocação desses ícones. O ícone do mouse, ao clicar. Quando não aparece nada, é que vai acontecer junto com o anterior. E quando aparece o reloginho, significa que esta animação em si, ela vai aguardar as animações anteriores terminarem para que ela apareça. Tá claro? É importante frisar também que quando a gente tem essas ações, quando eu clico uma única vez, as três animações vão aparecer automaticamente. Então, no caso aqui da animação que a gente viu, clico uma vez, vai aparecer o título, vai aparecer a animação, aí quando essas duas animações terminarem, é que o retângulo 4 vai aparecer. Deu para entender? Vamos ver como que isso daí pode ser cobrado numa prova? Olha lá.
Os efeitos de animação do PowerPoint podem ser classificados de acordo com os efeitos que produzem em 4 tipos. Os efeitos de ênfase são aqueles que fazem, por exemplo, um objeto A aparecer gradualmente, surgir no slide de uma borda ou saltar para a exibição. B. Separar-se do slide, desaparecer da exibição ou espiralar para fora do slide. C. Diminuir ou aumentar de tamanho, alterar a cor ou girar. D. Ser movimentado para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, ou em um padrão circular. E E. Animar a maneira de como um slide é passado para o slide seguinte. Então, aqui é aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? O que é um efeito de ênfase? Um efeito de ênfase é algo que chame a atenção. O objeto já vai estar lá, mas ele precisa chamar a atenção de alguma maneira. Dentro das alternativas, aquilo que chama a atenção para a gente é a alternativa C, diminuir ou aumentar de tamanho, alterar a cor ou girar. Aí ele vai chamar a atenção, aí nós temos o que a gente chama de efeito de ênfase. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui? Olha só. Mais um exemplo de questão que pode aparecer em prova justamente falando do painel de animação. Olha lá. Observe o painel de animação a seguir extraído do PowerPoint em sua configuração padrão. O slide de edição contém apenas uma forma, o retângulo 3. O que ele quer dizer com isso? Que aqui a gente tem apenas o retângulo 3. Como você está vendo aqui, ó, no próprio painel de animação, o nome da animação chama retângulo 3. É só isso. Assinale a alternativa que contém a duração da animação em segundos, aplicada ao retângulo 3 no segundo clique, após o usuário, né, iniciar o modo de apresentação de slides. Então, aqui a gente está vendo que a primeira animação ela aconteceu de maneira automática, né? Então, ou seja, automática quero dizer sem a presença do clique. Então, aqui a gente teve a animação com o anterior, porque você não está vendo aqui, ó, imagem nenhuma. Depois, essa segunda animação, ela foi após o anterior. Dá para ver, inclusive, isso daqui aqui, ó, certo? E aí, essa animação agora, ela vai ocorrer através de um clique. Então, quer dizer, se perguntarem em prova quem foi a primeira animação foi essa daqui, ó. A segunda foi esta aqui, certo? Né? E a terceira animação, né, que no caso aqui a gente tem a presença do clique. Esse clique aqui vai ser o retângulo 3. O segundo clique, ele vai ter aqui, ó, o tempo da animação dele. Tá? O tempo da animação dele aqui vai acontecer no 2 e terminar no 4. Como a gente sabe que de 2 a 4 nós temos a duração de 2 segundos, nesse caso aqui a alternativa correta é a alternativa E, que ficou bem claro aí e evidente para nós, tá? Diante do quadro que a gente vê aqui da linha do tempo, a história das animações, ela pode sofrer aqui uma interferência, né? Lógico. Então, quando você vê aqui que a nossa terceira animação na posição do painel de animação aqui é esse daqui que tem o número 1, mas dentro do tempo que a gente tem aqui, ó, é a que vai trabalhar dessa maneira, ó, tá? Então, você tem aqui um clique, ele vai ocorrer dessa maneira, e depois, o segundo clique, nós temos aqui esta animação que vai acontecer aqui, ó, dessa maneira. Beleza, turminha? Então, por hora, vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado aí da dica em relação a animações no PowerPoint. Continue estudando conosco aqui na Nova Concursos e coloque isso em prática. É legal você ver isso aí no PowerPoint acontecendo, que aí fica a referência visual e aí você consegue absorver um pouco mais de conteúdo. Beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!